canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, dessa vez o exercício de cálculo que trata de rotacional. O exercício diz o seguinte: um líquido está rodando em um tanque circular de raio 2, de modo que seu movimento é descrito pelo campo de velocidades f de x, y, z, que é igual a menos y vezes a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado i, mais x vezes a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado j, mais 0 vezes k. Encontre a integral do rotacional de f vezes n ds, onde S é a superfície superior do tanque. Perceba que no nosso caso aqui nós já temos uma representação desse tanque, né? Lembra que é um tanque de raio 2. Para facilitar a representação, o eixo Z já foi colocado no centro do tanque, a base no plano XY, né? E nós temos aí a nossa representação. O que significa dizer que o movimento é descrito pelo campo de velocidades? Perceba que o campo de velocidades aqui é uma função vetorial, né? Um f de x, y, z, que tem componente em i, que é o menos y vezes a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado i, tem componente em j, x vezes a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado j, mas não tem componente em k, que é 0 vezes k. Então, qualquer que seja a partícula, né, perceba que nós temos aqui uma porção do espaço tridimensional, que é representada por esse líquido contido no tanque. E se você pensar o líquido contido no tanque como formado de partículas, cada partículazinha dessa é um ponto, e associada a esse ponto nós temos um vetor, né, com direção, sentido e intensidade ou módulo, e esse vetor representa o movimento dessa partícula naquele ponto. Perceba que se nós pegarmos uma partícula qualquer aqui, imagina que se você pegar uma partícula aqui, você vai ter associado a essa partícula um vetor representando o movimento daquela partícula, né, nessa superfície aí, da superfície S desse líquido. Se nós pegarmos um ponto P qualquer, nós podemos representar um vetor, né? Perceba que nós temos aí infinitos vetores, podemos representar um. Se eu pegar um ponto P qualquer, imagina que eu pegue um ponto P aqui, que é o ponto em que o x é igual a 1, o y é igual a 1 e o z é igual a 0, nós vamos associar a esse ponto um vetor, né? Um vetor aqui dado pelo nosso campo f de x, y, z, que é o 1, 0, que vai ser igual a... Então nós vamos substituir o y por 1, né? Então menos 1, 1 ao quadrado é 1, e 1 ao quadrado é 1, né? Então nós temos aqui 1 mais 1, 2, então menos 1 vezes a raiz de 2i, aqui 1 vezes a raiz de 2j, então mais 1 vezes a raiz de 2j, e nós vamos ter um vetor dado por esse campo de velocidades, né, para o ponto x igual a 1, y igual a 1, z igual a 0, que vai ser o menos raiz de 2i mais raiz de 2j. Lembre que menos raiz de 2i mais raiz de 2j são as componentes de um vetor, que representa o movimento de uma partícula no ponto em que x igual a 1, y igual a 1. Se nós imaginarmos aqui essa partícula como sendo aqui x igual a 1, né? Lembra que o raio é 2, então x igual a 1 e o y igual a 1, nós vamos ter uma partícula mais ou menos nesta posição, no plano XY. Então, se nós subirmos para a superfície, nós vamos ter um ponto aqui nesta posição, e nesse ponto nós vamos ter um vetor associado, né, um vetor que representa a velocidade, né, um vetor v, que vai representar essa velocidade, que é o vetor menos raiz de 2 mais raiz de 2 nesse ponto. Lembra que menos raiz de 2 é a componente i,
seria no sentido negativo do eixo x, né? Então você imagina aqui o menos raiz de 2, mais raiz de 2 é componente j, no sentido positivo do eixo y, então você imagina aqui o mais raiz de 2, né? Então nós vamos ter aqui um vetor que vai representar esse movimento. Perceba que é a diagonal de um quadrado. Esse aqui seria o nosso vetor V, que representa o movimento dessa partícula nesse ponto. Então você tem um movimento aí sendo representado, né, através desse vetor, nesse ponto, naquela porção do espaço. E se você fizer isso para vários pontos, né, você imaginar aqui vários pontos dessa superfície, imaginem uma grande quantidade de pontos, você vai ter vários vetores, né? Nós teríamos que calcular aí cada um deles, mas só representando, né? Nós teríamos aí vários vetores, né, representando o movimento dessas diversas partículas, né, nessa superfície S. E lembrando que a superfície S, né, é a superfície superior do tanque. Tá? Essa aqui é a nossa superfície S. Bem, o que nós queremos? Nós queremos calcular o rotacional de F vezes o vetor normal n ds. Tá? Essa integral rotacional de S vezes n ds. Lembra que o rotacional de F, no caso aqui o rotacional de um campo F XYZ, ele é dado pelo produto do operador del vezes F. Lembra que é um produto, né? Esse aqui é um produto vetorial. E nós podemos representar esse produto vetorial na forma de uma matriz. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. Isso aqui é a mesma coisa que é uma matriz, onde nós temos I, J, K, o nosso operador del, que é a derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z, nossos componentes de F, que é o M, N, P. Lembre que o nosso campo vetorial F, dx, y, z, como é o caso desse nosso campo de velocidades, ele é um M vezes I mais N vezes J mais P vezes K. Então nós temos essa representação para o nosso rotacional. No caso desse nosso campo vetorial aqui, né, nosso campo vetorial, que é o nosso campo de velocidades, o M dxyz é o menos y vezes a raiz quadrada dx quadrado mais y quadrado. O N dxyz é o x vezes a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. E o P de xyz é igual a zero. Então nós temos aqui no nosso campo de velocidades os elementos necessários para calcular o rotacional, que é o produto do operador del, né, que são as derivadas em relação a x, a y, a z, vezes o nosso campo vetorial F. Vamos então montar esse rotacional para depois descobrir quem é o vetor n normal à superfície S que nós vamos usar para calcular essa integral. No nosso caso, o rotacional vai ficar sendo o rotacional de F, que vai ser igual a I, J, K,
as derivadas parciais em relação a x, em relação a y, em relação a z, do MNP. O M é o menos y vezes a raiz de x quadrado mais y quadrado. O N é o x vezes a raiz de x quadrado mais y quadrado. E o P é zero. Bem, nós vamos resolver esse determinante e calcular aí primeiro o rotacional. Como é que nós vamos resolver o determinante? Vou usar o método conhecido, né, de repetir as duas primeiras colunas e multiplicar as diagonais positivas e negativas. Com isso, o nosso determinante vai ficar, né? Repete a primeira coluna e derivada em relação a x de menos y vezes a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Repete a segunda coluna, j, derivada em relação a y de x vezes a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado e multiplica as diagonais. Pega as diagonais, né? Nós vamos ter que isso aqui vai ser igual a primeira diagonal, que é o i, vezes a derivada em relação a y de zero. Essa primeira diagonal vai dar zero. A segunda diagonal, j, vezes a derivada em relação a z dessa expressão, que é o nosso m, menos y vezes a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Perceba que não tem z. Se não tem z, em relação a z, isso é considerado uma constante. A derivada de uma constante é zero. Então nós temos zero vezes j, também não precisa colocar. Agora aqui, né, k vezes a derivada em relação a x de x vezes a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Então aí nós temos uma parcela. Isso aí vai ser igual a k vezes a derivada em relação a x de x vezes a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Então, nós temos aí uma parcela. Bem, agora a diagonal secundária, né, que seria a diagonal negativa. Então seria k vezes, né? K vezes a derivada em relação a y de menos y. Então aqui nós temos uma derivada. Então menos k vezes a derivada em relação a y de quem? De menos y vezes a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Pois o i vezes a derivada em relação a z dessa expressão, que é o nosso n. Lembra? MNP. Nosso n aqui não é uma função de z. Então, em relação a z é uma constante, a derivada de uma constante é zero. Zero vezes i, não precisa colocar, né? Zero vezes i é zero. E aí a última, né, que é o j vezes a derivada em relação a x de zero, que é zero também. Zero vezes alguma coisa é zero. Pensou, então, o nosso rotacional é, na verdade, uma expressão, né, um vetor que tem apenas k. Então, vamos separar esse k aqui, calcular as derivadas, né? Então, isso aqui vai ser igual a, vou fazer a continha. Que derivada que eu estou usando aqui, né? Derivada em relação a x de x vezes a raiz quadrada. Perceba que é um produto, né? Tá, nós temos aqui x vezes essa função. Nós podemos trabalhar com produto e regra da cadeia, ou transformar isso apenas em regra da cadeia. É diferente, né? Vamos calcular a derivada. Então isso aqui vai ser igual a k vezes. Lembra que a derivada de um produto é a primeira, né? Primeira x vezes
A derivada de um produto de duas funções é a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Então a primeira é x, a segunda é essa raiz, né? Então vou calcular a derivada da raiz de x quadrado mais y quadrado. Só para recordar, lembra que nós estamos usando a regra da cadeia, que é a derivada da raiz de u, que é igual a, mas seria a derivada de u elevado a meio, que é meio vezes u elevado a meio menos 1, que é meio vezes u elevado a menos meio, né? Então ficaria meio vezes 1 sobre u elevado a meio. Resumindo isso tudo, né? Então isso aqui é igual a 1 sobre 2, né? Que é meio vezes u elevado a menos meio, que é raiz de u vezes a derivada de u. Então essa é a regra da cadeia para funções do tipo raiz de u, né, que seria u elevado a meio. Então, é meio vezes u elevado a meio menos 1, que é u elevado a menos meio, que desce aqui como elevado a meio, raiz de u, vezes a derivada de u. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter a primeira vezes a derivada da segunda, que vai ser 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, vezes, né, 1 sobre 2 raiz de u, vezes a derivada de u, que no caso é a derivada de x quadrado mais y quadrado em relação a x. Derivada de x quadrado mais y quadrado em relação a x, 2x. Certo? Então essa é a nossa primeira parcela. Então a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda, que é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, vezes a derivada da primeira. Derivada da primeira é derivada de x em relação a x, derivada de x em relação a x é 1. Então nós temos aí a nossa primeira derivada, né? E menos k, né? Menos k, que multiplica. Aí nós vamos ter a nossa segunda derivada, que é a mesma coisa. Perceba que é uma derivada em relação a y. Nós temos aqui uma função de y, aqui também temos y, né? Então um produto de duas funções de y. Mesma coisa. Primeira derivada da segunda, mais segunda derivada da primeira. Então, primeira menos y, vezes, é a mesma derivada. 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, né? 1 sobre 2 raiz de u vezes a derivada de u, só que agora em relação a y. Lembra que a derivada de x quadrado mais y quadrado em relação a y? X quadrado é uma constante, derivada é zero, derivada de y quadrado, 2y. Então nós temos primeira derivada da segunda, mais a segunda, né? Mais a segunda, que é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, vezes derivada da primeira, que é a derivada de menos y em relação a y, vezes menos 1. Então tudo isso é o nosso rotacional. Então tudo isso aí é o nosso rotacional. Vamos fazer algumas simplificações, né? Perceba que nós podemos simplificar aqui, ó. Esse corta com esse. Esse corta com esse, né? Então nós vamos ter aqui, vamos continuar a nossa continha. Essa expressão aqui é igual a K vezes x vezes x. X ao quadrado, dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, mais a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Então, k vezes isso tudo. Essa aqui seria a nossa primeira parcela. Né? Perceba que nós temos menos k vezes, né? Então, menos k vezes. Aí a segunda parcela, menos y vezes y,
menos y quadrado dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, tudo isso, menos 1 vezes a raiz quadrada, menos, né? Menos a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Esse aqui seria o nosso rotacional. Bem, vamos organizar isso aqui, vamos continuar nossa continha para chegar no final aí do nosso rotacional. Então, o nosso rotacional é igual a k vezes, né? K vezes. Ali dentro do parênteses eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. O MMC é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Bem, se eu tirar o mínimo múltiplo comum, esse dividido por esse é 1, 1 vezes x quadrado, x quadrado. Esse dividido por esse, por 1, é a raiz quadrada vezes raiz quadrada cancela a raiz, né? Então mais x quadrado mais y quadrado. Tudo isso menos, né? Menos k vezes. Bem, aqui a mesma coisa, tira o mínimo múltiplo comum é o mesmo, raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Esse por esse dá 1 vezes menos y quadrado menos y quadrado. Esse vezes ele mesmo, cancela a raiz, só que tem o menos aqui na frente, então menos x quadrado menos y quadrado. Menos x quadrado menos y quadrado. Continuando a nossa continha, nosso rotacional vai ser igual a k vezes, eu vou colocar esse k em evidência, né? Colocando o k em evidência, nós vamos ter a primeira parcela, o mínimo é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, menos, né? Segunda parcela, o mínimo é o mesmo, raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. X quadrado mais x quadrado. 2x quadrado mais y quadrado. Menos x quadrado, então menos x quadrado, menos y quadrado menos y quadrado, menos 2y quadrado. Que vai ser igual a k vezes, né? K vezes, se eu colocar tudo em uma única fração, raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, né? E aí, somar, né? 2x quadrado menos x quadrado. Menos com menos a mais, 2x quadrado mais x quadrado, 3x quadrado. Y quadrado menos 2y quadrado. Menos com menos a mais, y quadrado mais 2y quadrado, mais 3y quadrado. Com isso, nós terminamos a nossa continha do rotacional. E a gente pode agora organizar esse rotacional, né? Então, o rotacional desse campo de velocidades f, ele é igual a 0 vezes i, mais 0 vezes j, mais 3x quadrado, mais 3y quadrado, dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, tudo isso vezes k. Então esse é o nosso rotacional desse campo de velocidades. Então nós calculamos aí o primeiro elemento que nós precisamos calcular para calcular a nossa integral rotacional. Precisamos do vetor n. O que é o vetor n? O vetor n é um vetor normal à superfície. Lembra que a superfície é uma superfície superior do tanque. Então um vetor normal à superfície desse tanque é um vetor perpendicular, né? Que corre o mais simples possível, né? Que pode ser o vetor, né? Lembra que aqui nós temos um vetor aqui na superfície, que é o vetor k.
Lembra que o vetor normal, vetor n, que é o que vai ser usado, é o vetor k, que é o vetor 0i, mais 0j, mais 1k. Então isso é o vetor normal que vai ser usado aí para montar a nossa integral que nós temos calculado. Então nós já temos o rotacional de f e o vetor normal. Lembra que o vetor normal é o vetor normal superfície, o mais simples possível, né? No caso aqui o vetor normal é o mais simples possível, é o vetor k, que é um vetor perpendicular ao plano xy, que é um plano, né, paralelo a essa superfície e que contém como representação 0i mais 0j mais 1k. Com essas duas, né, que é o rotacional de f e o vetor normal, nós podemos agora montar a integral que nós queremos calcular. Vamos montar essa integral. Lembra que a nossa integral é uma integral dupla nessa superfície S, que é essa superfície do tanque aqui, do rotacional de f, né? Lembra que aqui é um produto escalar. Então o rotacional de f é o vetor 0, 0, né? 0i, 0j e 3x² mais 3y² dividido pela raiz quadrada de x² mais y², então esse é o nosso vetor rotacional de f, vezes o vetor normal, que no nosso caso, pelo jeito que o desenho foi representado, pelo jeito que o problema foi proposto, é o vetor k, que é o vetor 0, 0, 1. Tudo isso vezes o diferencial ds da superfície. Bem, perceba que aqui, ó, nós temos um produto escalar, que nós fazemos 0 vezes 0, que é 0, 0 vezes 0, também é 0, 3x² mais 3y² dividido pela raiz quadrada vezes 1. Então, na verdade, essa integral toda, ela se resume a uma integral dupla nessa região que é a superfície S, de 3x² mais 3y² dividido pela raiz de x² mais y² vezes o diferencial dessa superfície S. Então essa aqui é a nossa integral que nós vamos começar a calcular. Vamos começar a calcular essa integral. Agora nós precisamos transformar essa integral dupla em uma superfície S em uma integral iterada. E para isso nós precisamos conhecer os limites de integração. Para conhecer os limites de integração, nós vamos representar a superfície S. Perceba que a superfície S no plano XY, né, se você pegar a superfície do tanque e projetar no plano XY, é uma circunferência de raio 2. E a partir dessa circunferência, nós vamos tirar os nossos limites de integração para montar a nossa integral iterada a partir dessa integral dupla. Representando essa superfície S no plano XY, nós temos uma circunferência em que o raio mede 2 unidades. Lembra que o nosso raio aqui é o raio de 2 unidades, certo? E para essa situação aqui, seria interessante trabalharmos com coordenadas polares no plano. Lembra que para coordenadas polares, se nós colocarmos aqui os nossos limites de integração, o raio R, bem, do jeito que foi dada aqui a integral está em coordenadas cartesianas, em termos de xy. Se nós transformarmos para coordenadas polares, ela vai ser dada em termos de r θ, que no caso de circunferências é mais simples. Se nós pegarmos aqui a circunferência de raio 2, o primeiro limite que nós temos é o próprio raio. O raio ele está entre 0 e 2 unidades. Como corresponde a uma volta completa, né, nós temos o nosso ângulo θ, que está entre 0 e 2π. Perceba que só pelos limites, né? Só pelos limites de integração, você já percebe que a sua integral vai ficar mais fácil se você usar coordenadas polares no plano.
Para coordenadas polares do plano, nós temos algumas formulazinhas que transformam coordenadas cartesianas em coordenadas polares, que são elas o x, que é igual a r cosseno θ, então você passa a ter o x dado em termos de r θ, o y, que é o r seno θ, né? Então o y também dado em termos de r θ. E para essa situação aqui, em que nós temos x² mais y², tanto no numerador como no denominador, nós temos que a soma x² mais y² em coordenadas polares no plano, isso aqui é igual a r². Então nós vamos usar essas três formulazinhas para transformar essa integral dupla nessa superfície S, que é uma circunferência, né, um círculo de raio 2, em uma integral dada em coordenadas polares. Então isso aqui vai ser uma integral dupla nessa mesma superfície R de 3 vezes, perceba que se nós colocarmos 3 em evidência aqui, nós vamos ter 3 vezes x² mais y². Só que x² mais y² é r ao quadrado, então 3 vezes r ao quadrado. x² mais y² é r², então a raiz quadrada de r ao quadrado, tudo isso diferencial de S. Como raiz quadrada de r², vai cortar, né? Raiz quadrada de r² é o módulo de r, o módulo r é positivo, então o próprio r, esse r daqui simplifica o de cima, e a nossa integral ela se resume a integral dupla dessa superfície S de 3r ds. Qual que é o diferencial da área representada pela superfície S? O ds aqui, nesse caso, o ds ele é r dr dθ ou r dθ dr. Depende da ordem de integração que se for usar. Então nós vamos resolver agora essa integral aqui em termos de coordenadas polares do plano, né, em termos de r θ, com esse diferencial da área representada pela superfície S. Com isso, nós podemos montar a nossa integral iterada a partir dessa integral dupla. Nós podemos montar uma integral de 0 até 2, uma integral de 0 até 2π, lembra que são os nossos limites de integração, de 3r, vezes o diferencial da área dessa superfície, pode ser o r dr dθ ou r dθ dr. Aqui no caso, a primeira integral, o intervalo de 0 até 2π é o intervalo do ângulo θ, né, já que é uma circunferência, um círculo, né? Então a nossa primeira integral é em relação a θ, então o nosso ds é r dθ dr. E agora é resolver essa integral, né? Resolver essa integral em termos de r θ. Continuando a resolução, nós temos isso aqui igual a uma integral de 0 até 2, de uma integral de 0 até 2π, de 3r², né? R vezes r, dθ dr, que é igual a uma integral de 0 até 2, de. Lembra, em relação a θ, 3r² é uma constante. E uma constante nós tiramos a integral. A integral de dθ é o próprio θ. Então a resolução dessa integral aqui, aplicando o teorema fundamental do cálculo, é θ vezes 3r² de 0 até 2π. Lembra que a aplicação do teorema fundamental do cálculo. Tudo isso dr, que vai ser igual a uma integral de 0 até 2 de, aí aplicando o teorema fundamental do cálculo, f de b menos f de a, então é 2π vezes 3r² menos 0 vezes 3r².
Tudo isso dr. Lembra, f de b é fazer θ igual a 2π, menos f de a é fazer θ igual a 0. 0 vezes 3r², simplifica a sentença. 2 vezes 3 é 6, então nós temos aqui uma integral de 0 até 2 de 2 vezes 3, 6π. 6π r² dr. A integral em relação a r de 6πr², 6π é uma constante, tira de integral. Integral de r² é a integral de potência, a integral de u elevado a n, que é u elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, né? Então aqui é 6π, né? Fazendo a continha, 6π vezes integral de r², que é r³ sobre 3, no intervalo de 0 até 2, que são os limites de variação do raio. Aí nós aplicamos novamente, aí o teorema fundamental do cálculo, f de b menos f de a, que vai ser igual a... Bem, nós podemos fazer uma pequena simplificação ali, né? Lembra que 6 por 3 vai dar 2, né? Então é 2π r². Então nós vamos ter 2π vezes r, que é 2, ao cubo, então f de b menos f de a, que é 2π vezes r, que é 0, ao cubo. 0 ao cubo é 0, 0 vezes 2π cancela também, essa parcela desaparece. 2 ao cubo é 8, 8 vezes 2 é 16, então isso aqui é igual a 16π, que é o valor desta integral, né? Integral do rotacional de f vezes n ds, onde S é a superfície desse tanque para esse campo de velocidades. Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.